Que tipo de colégio se juntaria a uma das maiores referências em saúde na América Latina para repensar todo o seu funcionamento? Que tipo de colégio reuniria médicos, pesquisadores e professores para desenvolver um dos mais avançados protocolos de segurança já vistos em uma escola? Que tipo de colégio aprenderia nesse momento uma nova forma de cuidar de quase 3.000 alunos, familiares e colaboradores? A partir de agora, quem é Band tem todos os cuidados do Hospital Sírio-Libanês, que assume o nosso ambulatório e os atendimentos do dia a dia escolar. Hoje, amanhã e nos próximos anos. Afinal, é isso que faz do Band o tipo de colégio preparado para receber você em um novo mundo. Band, quem vive para ensinar, nunca pode parar de aprender. Bom dia a todos, eu sou Mauro Aguiar, sou o presidente do Bandeirantes e nessa meia hora eu pretendo introduzir o Bandeirantes para vocês que estão confiando seus filhos para nós, né? Tem a ideia de colocar os filhos do Bandeirantes, alguns inclusive no ensino fundamental já matricularam. É importante vocês conhecerem quem é o Bandeirantes, né? O que é essa escola, né? Por que estudar no Bandeirantes, né? Por que o Bandeirantes pode mudar a vida de seu filho e de sua filha? Bom, então vou contar um pouquinho da história do nosso colégio, né? Nós estamos esse ano, 2020, completando 77 anos de existência, né? O Bandeirantes nasceu como uma escola para os imigrantes, né? Vamos ver lá, século XX, final da Segunda Guerra Mundial, uma quantidade enorme de imigrantes vindo para o Brasil, judeus, árabes, italianos, japoneses, chineses, coreanos, estavam vindo maciçamente para o Brasil. E eles não tinham onde estudar, né? As escolas católicas que educavam as elites em São Paulo não aceitavam esses imigrantes. As escolas públicas tinham algumas excelentes, o Roosevelt, o Caetano de Campos, entre outras, escolas muito fortes academicamente, com uma alta expectativa de aprendizagem. Mas não tinham vagas para todos esses imigrantes que chegavam a São Paulo. E aí nasceu o Bandeirantes. Nós ocupamos esse espaço de demanda da sociedade, fomos evoluindo. Evidentemente, nós nascemos com a característica do Bandeirantes fundamental, é uma alta expectativa de aprendizagem. E o que significa isso? Significa que você acredita no aluno, você acredita naquelas famílias, naquele trabalho conjunto, escola e família, que esses alunos, essas alunas irão conseguir e precisam conseguir aprender. E aprender dentro de uma alta expectativa. O Bandeirantes do passado, que era muito aquilo que veio da Europa para a educação brasileira, da educação francesa, da educação italiana, muito conteudista, era realmente escreveu, não leu, palco meu, né? Eu fui aluno do Bandeirantes em 1960, eu fiz o ensino médio, o antigo colegial, o antigo científico, aqui no colégio, né? Me formei na turma de 1969 e vim do Rio de Janeiro. Nossa, levei um susto tremendo quando eu entrei no colégio, né? Porque tinha um padrão, uma expectativa muito alta de aprendizagem e sem ter os recursos pedagógicos que nós temos hoje, né? Nós evoluímos muito de acordo com uma demanda da sociedade, né? A sociedade daquela época, os pais falavam assim, ó, tem que estudar, você não faz mais nada do que sua obrigação. E escreveu, não leu, tinha esse termo, né? Até o diretor da época, meu tio, que é uma empresa familiar, o diretor da época, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, ele falou, olha aqui, Maurinho, né? Aqui em São Paulo e no Bandeirantes é diferente do Rio, hein? Escreveu, não leu, palco meu, né? Eu fiquei muito assustado, foi muito difícil, porque realmente era diferente o padrão das escolas que eu estava acostumado no Rio de Janeiro. Me formei, até hoje nós temos um contato, tem um WhatsApp da minha turma de 1969, hoje já profissionais, muitos já até aposentados, outros em fase de aposentadoria, conselho de empresas, grandes médicos, nós temos grandes médicos nessa turma, assim, alguns cientistas importantes. O Bandeirantes atual, ele se adaptou a essa sociedade, a essa nova demanda, uma sociedade do século XXI, uma sociedade que exige não só uma alta expectativa de aprendizagem nos conteúdos, mas também uma capacidade de conviver com as outras pessoas, uma capacidade de ouvir,
uma capacidade de ser humilde. São condições sensacionais, fundamentais, não sensacionais, são fundamentais para o sucesso na vida atual, né? Nós não estamos tirando isso apenas de livros de educação. Nós estamos tirando do que é de melhor na bibliografia de gestão, da Harvard Business Review, dos cursos aqui em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e do INSPER, da Fundação Dom Cabral, que é um dos maiores centros de gestão do mundo, né, classificado pela Financial Times como um dos melhores, e da melhor bibliografia internacional. A liderança, hoje, ela passa, os 4 grandes princípios da liderança, ela passa pela alta reflexão, pelo senso de equilíbrio e perspectiva. Você não pode ter o senso de equilíbrio e ver o mundo só de uma forma estreita. A verdadeira autoconfiança, que tem que estar acompanhado de um verdadeiro senso de humildade, né? Senão você não consegue aprender a vida toda, se você não for humilde, né? E isso não se aprende na faculdade, isso não vai se aprender quando você entra no mercado de trabalho, isso se aprende no dia a dia, você precisa, no dia a dia da escolar, desde a infância, e tem que ser muito trabalhado no Fundamental 2 e no ensino médio. Por quê? Porque no ensino Fundamental 2 e no ensino médio, as crianças estão entrando na adolescência, ou já estão na adolescência, tem um outro nível de compreensão desses conceitos, e se esses conceitos forem efetivamente trabalhados, e hoje no Bandeirantes são muito trabalhados, em vários espaços, como se fosse uma matéria, vocês vão ver isso com a nossa diretora de convivência, você consegue, junto com uma alta expectativa de aprendizagem nos conteúdos, você consegue esse difícil equilíbrio que dará a essa menina, a esse menino, a essa moça, a esse rapaz, quando terminar o 3º ano do ensino médio, uma formação sólida, Isso é até mais importante do que se terminou o 3º ano e entrou na melhor faculdade. O mais importante é ter essa sólida base, né? E essa sólida base nós efetivamente damos. O exame do PISA, nós participamos de um projeto experimental do PISA, da OCDE, que é essa grande referência de qualidade de ensino no mundo. Fomos convidados para participar de um projeto deles, que era o PISA para escolas, né? Poucas escolas do Brasil participaram, nós fomos uma das escolhidas, e depois vieram os resultados, depois de mais de um ano, vieram os relatórios muito detalhados e nós estamos entre as melhores escolas do mundo, né? Comparando com as melhores escolas japonesas, as melhores escolas francesas, melhores escolas inglesas, melhores escolas canadenses, melhores escolas americanas, melhores escolas alemãs, melhores escolas da Argentina, melhores escolas de Taiwan. Nós estamos numa posição excepcional, tanto em matemática, quanto em ciências, quanto em linguagem, né? O que não quer dizer que não vieram, nós recebemos um calhamaço grande de recomendações, de grandes espaços para melhoria, e que estamos trabalhando, né? Isso já foi em 2019, deveríamos participar esse ano, 2020, de outro evento do PISA, mas dada a pandemia, foi suspenso. Mas certamente, se Deus quiser, em 2021, estaremos fazendo o PISA de novo, que é uma grande referência se você está ou não cumprindo o seu papel como escola. Se aquele aluno, se aquela aluna está bem formado ou não, né? Se ele está em condições de ser um ser humano que irá conviver bem, trabalhar bem, evoluir bem, liderar bem a sociedade nos seus diversos campos. No campo das artes, no campo das ciências, no campo da academia, no campo da engenharia, no campo da física, no campo da biotecnologia, no campo do direito, das artes plásticas, enfim. Essa formação integral, essa formação que tardiamente o Brasil começou a adotar com a aprovação da lei do ensino médio, mas que o Bandeirantes já vem trabalhando nesse sentido. Os valores da escola, isso foi discutido assim durante 2 anos com toda a equipe do Bandeirantes, dos funcionários mais humildes aos professores, coordenadores, diretores, né? O que eles consideram? Qual é o senso de propósito deles quando eles acordam de manhã e vêm trabalhar no Bandeirantes? E daí saíram esses 5 valores, que são excelência, pioneirismo, confiança, aluno no centro e interdependência, né? Nós somos realmente fanáticos por excelência. E apesar de ser uma escola tradicional, porque ela está completando aí seus 77 anos, ela é uma escola muito inovadora, né? Muito inovadora em tecnologia
Isso ficou muito claro, né, nessa pandemia, né? O Bandeirantes 100% online, não por nossa vontade, né, porque nós somos educação básica, a educação básica tem que ser presencial, precisa ser presencial, exatamente por causa da convivência, não é apenas uma questão de conteúdo. E esse ano, que até agora, né, dia 18 de março, nós passamos a remoto, houve realmente, como não poderia deixar de ser, uma perda dessa convivência. Que hoje, como eu coloquei, é o equilíbrio entre a educação de conteúdo e a educação socioemocional, né? Dessas competências socioemocionais que não acontecem por acaso, elas têm que ser desenvolvidas, elas têm que ser trabalhadas. Como eu falei, a questão da tecnologia nos ajudou muito. Como o colégio tem uma cultura digital muito forte, já instalada, houve um esforço enorme dos nossos professores, dos nossos funcionários, das nossas equipes terceirizadas, de forma a colocar de uma maneira muito rápida, quando ficou claro que nós teríamos que interromper compulsoriamente e sem perspectiva de volta, né? Aliás, é algo que está se confirmando, vai se estendendo essa volta, que nós tínhamos que nos desdobrar, porque é muito diferente você ser uma instituição de ensino à distância e você ser uma instituição de ensino presencial, são coisas muito diferentes, né? Ensino presencial está, colocando mais uma vez, está diretamente associado à convivência social, ao abraço, ao brilho nos olhos, a um trabalho humano, profundamente humano. E o ensino básico, é impossível um ensino básico de qualidade sem essa convivência. Mas nós tivemos, os fatos nos obrigaram a tentar minimizar os prejuízos, né? E fizemos com uma eficiência enorme, né? Nós estamos em semana de provas, a terceira prova bimestral, e nós conseguimos 99,47%, presença maciça. E o engajamento dos nossos alunos é algo impressionante, você levando em conta que são de 11 anos de idade a 17 anos de idade, em plena adolescência, você conseguir esse grau de engajamento em tudo, nas participações dos trabalhos, na participação no dia a dia das aulas remotas, nas lições entregues, muito pouca lição não entregue, nos retornos que os alunos estão dando aos professores, aos coordenadores, à orientação educacional, que trabalha intensamente, apesar da distância. Então, isso realmente mostrou um Bandeirantes muito forte. Mas então, respondendo à pergunta de vocês, por que estudar no Bandeirantes? O que nos faz diferente de outras ótimas escolas em São Paulo, né? Nós moramos em São Paulo, a cidade de São Paulo tem excelentes escolas. O que nos faz diferente? Isso eu vou tentar responder para vocês. O principal do Bandeirantes é a qualidade das pessoas e dos recursos humanos que trabalham aqui dentro. Escola são recursos humanos. Escola são os profissionais de educação. Os recursos humanos como um todo e os profissionais de educação, que eu aí coloco os professores, os orientadores educacionais, são a alma da instituição. E como é que você consegue? Por que você consegue? Você pode afirmar que nós estamos na frente, nós estamos melhor do que outras ótimas escolas. Porque nós temos um programa muito sério, muito forte de formação desses profissionais. No Bandeirantes, ninguém deixa de estudar. Não pode, da pessoa mais humilde ao presidente, tem que estar estudando o tempo todo. Isso se concretiza em termos de cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, em que a escola financia, a escola abre espaços de horário sem perda de remuneração, para que a pessoa tenha espaço para estudar, formações muito fortes internas, onde a gente chama os melhores profissionais do mercado para trabalharem não só na área educacional, mas também fora da área educacional, para trazer para dentro da escola conceitos modernos de gestão, conceitos modernos de psicologia, conceitos modernos da psiquiatria, na área de adolescência, na área da prevenção de drogas, na área da sexualidade. Então, nós temos uma equipe externa trabalhando conosco, da Universidade de Campinas, da Unesp, da Escola Paulista de Medicina, do Hospital das Clínicas, permanentemente, né? Aqui à noite, no período noturno, você tem salas e salas abertas com professores e professores nossos, profissionais nossos e externos contratados
para especialistas em determinada área, para trazer para dentro da nossa escola, para o nosso professor, para o nosso educador, o que é de mais avançado e que interessa para a formação daquele adolescente, daquele jovem. Isso, com toda sinceridade, com toda franqueza, o Bandeirantes está bem na frente das outras escolas. Nós trouxemos isso. O Bandeirantes foi uma escola formada por engenheiros. Aqui nasceu a Escola de Engenharia Mauá, inclusive. Durante alguns anos, a Escola de Engenharia Mauá usava os nossos laboratórios, né? Então, uma escola de sempre o diretor-presidente, fundador, grande educador, Antônio Carvalho Aguiar, ele foi presidente da Brown Boveri, hoje a Zéia Brown Boveri, né? Houve sempre essa ligação forte com o mundo externo à educação. Não ficamos restritos da educação. Eu sou formado na GV, na Getúlio Vargas, trabalhei no mercado financeiro durante vários anos. Fiquei muito impressionado quando eu entrei no mundo da educação há mais de 40 anos atrás e percebi que, diferente do banco de investimento que eu trabalhava, que pertencia ao Citibank, onde uma parte considerável do meu tempo eu estudei, né? Eu era pago para estudar, e não havia, e ainda existe muito pouco ou muito menos do que você vê nas melhores empresas na área educacional. São processos que vêm próximos aí a mais de 30 anos, com intenso trabalho de formação. Você criou uma massa crítica de professores, de educadores, de profissionais realmente de altíssimo nível, né? Isso se traduz, como falei, cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, formações internas, viagens ao exterior, os cursos de língua, todos os professores de inglês e de espanhol têm vivências externas em cursos de formação de professores como segunda língua, de professores para estrangeiros nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha. Temos um programa de mestrado, parte à distância, parte presencial na Espanha para os professores de espanhol. Todos passam por isso. Muitos pais e alunos falam assim do Bandeirantes. O espanhol do Bandeirantes não é espanhol de escola. O inglês do Bandeirantes não é inglês de escola. É muito espontânea essa afirmação, mas ela quer dizer isso, né? Você, para aprender inglês, você tem que estar na cultura inglesa, tem que estar no Alumni. Você, para aprender espanhol, você tem que ir para o Instituto Cervantes. Não se você for aluno do Bandeirantes. Você não precisa disso. Basta se estudar bastante aqui dentro, né? O que isso significa, né? Essa alta expectativa de aprendizagem significa muita reprovação, significa que o aluno vai perder sua infância, vai perder sua adolescência, vai deixar de namorar, vai deixar de ir a festas. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma, né? Essa é a grande qualidade, essa é outra grande qualidade da escola. Nosso índice de aprovação no Fundamental 2, existem alguns anos, por exemplo, o ano passado, em 2019, nós tivemos no oitavo ano, mais de 250 alunos, nós tivemos 0% de retenção, nenhuma retenção. O índice de aprovação no colégio, ele está sempre acima de 95%. Ou seja, com um trabalho muito forte de orientação educacional, de reforço, de muita qualidade de professor em sala de aula, da ajuda da família, né? E famílias muito comprometidas, isso é fundamental com a educação, você acaba conseguindo um índice de sucesso desses alunos com alta expectativa de aprendizado, né? O que aconteceu no Brasil, e particularmente em São Paulo, até mais do que outros estados brasileiros, né? É que nas escolas em geral houve um forte rebaixamento da expectativa de aprendizagem, né? Existe esse conceito de que a escola não está para reprovar, isso está certo, a escola não é para reprovar, o sucesso da escola está em o aluno aprender. Então, um pouco diferente do que era no passado, e eu repito, isso veio da escola francesa, da escola europeia, né? Com os professores que vieram formar a Universidade de São Paulo, franceses e italianos, em 1934, que era um estudo muito rigoroso, o ensino europeu, muito conteudista e muito forte. Isso hoje está considerado ultrapassado. Você tem que, como eu coloquei, fazer o equilíbrio entre conteúdos. Sem conteúdo você não forma ninguém. Não, é impossível formar um ser humano preparado para a vida, para o trabalho, para o mundo do trabalho sem conteúdo, mas isso tem que ser associado ao desenvolvimento socioemocional muito competente. Então, com isso, quando você tem esse equilíbrio, você consegue índices de sucesso dos seus alunos sem altos índices de reprovação.
Aí que está o difícil, é esse equilíbrio, porque você abaixar o sarrafo, né? Você simplesmente dizer, não, eu aprovo 100% dos meus alunos, eles têm 100% de sucesso, e vai abaixando o nível, isso qualquer um faz, entendeu? Não é necessário, e você está enganando a família, enganando o aluno, porque depois ele vai para um vestibular, e principalmente depois do vestibular, ele nas melhores faculdades, ele precisa entrar nas melhores faculdades, e nós sabemos que no Brasil e em São Paulo você tem uma quantidade grande de universidades e faculdades e cursos superiores, mas não são muitos que são de alta qualidade, né? E esse de alta qualidade, você tem alguns institutos importantes na Universidade de São Paulo, na PUC, e outras instituições privadas, como Fundação Getúlio Vargas, INSPER, Einstein em Medicina, Santa Casa, enfim, você tem algumas instituições privadas também de altíssima qualidade. Agora, tem que passar, tem que entrar, e principalmente depois você tem que levar esse curso com muita profundidade. E aí você precisa ter tido esse conteúdo, essa base da formação, né? Lembrar que agora as meninas e os meninos estão entrando no Bandeirantes, seja quando estão entrando no médio ou no Fundamental 2, aí é exatamente os alicerces, o prédio que está sendo construído. Ali vai se consolidar os alicerces, que foram evidentemente plantados numa boa alfabetização, mas a consolidação desses alicerces ocorre no Fundamental 2 e no médio, né? E no médio, aí você já começa com um avanço de conteúdos, de abstrações, de discussões em matemática, física, filosofia, artes, já com alta complexidade, né? Para você realmente formar um aluno que terá sucesso na universidade. E aí, como é que esse ambiente do Bandeirantes é bom? Nós fazemos pesquisas, né? Temos todo ano o aluno responde a uma pesquisa interna e a cada 2 anos nós fazemos pesquisas com alunos que se formaram no Bandeirantes há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e há 20 anos, né? E os resultados são muito positivos. As pesquisas externas, né, feitas depois que o aluno saiu, é realizado por empresas especializadas, empresas de pesquisa com metodologia científica a mais avançada, metodologia estatística de pesquisa a mais avançada, para que não haja viés, né? E o ambiente é considerado muito bom, nós somos muito bem sucedidos na opinião, que é o que mais interessa desses alunos, né? E com uma grande vantagem, conforme o aluno vai se afastando do seu ano de formatura, eles vão avaliando melhor a escola. Ou seja, é o próprio sucesso profissional, a própria realização de vida começa a reforçar ainda mais uma excelente impressão que eles tinham já na saída. Aí vai de excelente para muito excelente, vamos dizer assim, né? Bom, nós temos o colégio, ele tem restrições de espaço, é uma escola vertical em plena cidade de São Paulo, mas nós fazemos, exatamente pela qualidade dos nossos professores, nós temos atividades esportivas muito competentes aqui dentro, né? Temos várias escolas de esporte, está tudo incluído na anuidade, todo aluno tem o direito de participar dessas escolas de esportes, né? No vôlei, no futebol, no basquetebol, no tênis de mesa, no handball, que nós somos fortíssimos, né? E a escola tem obtido resultados absolutamente excepcionais, né? A NBA Júnior, que é a NBA americana, que promove esses eventos colegiais no mundo inteiro, e tem em São Paulo, a NBA Júnior em São Paulo, em 3 edições nós fomos 3 vezes finalistas e 2 vezes campeão. Isso disputando com as melhores escolas de São Paulo. Na área de futebol masculino e feminino, nós fomos já várias vezes campeão do torneio da Jovem Pan, que é um dos maiores e mais importantes torneios de São Paulo, colegial. E aí, eu falei para vocês desse ensino avançado, moderno, contemporâneo, né? É isso que eles vão encontrar no Bandeirantes ou é aquele ensino tradicional, as classes alinhadas? Eu estaria mentindo para vocês, porque esse ensino completamente integrado, por exemplo, de ciências, completamente integrado, a matemática, a física, a química, a biologia, toda a ciência integrada, junto com a matemática e a arte porque, por causa do design, que é algo fundamental na vida moderna, nos produtos modernos, né? A gente compra um Apple, não é só pela eletrônica ali dentro, mas pelo design que ele tem, né? Pela maneira agradável de segurá-lo, de vê-lo, dos softwares, enfim, tudo isso faz parte da vida moderna, né?
Então, isso nos países avançados, que estão bem mais avançados que o Brasil, chama-se STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineering, Art and Design e Matemática, e Maths, né? Muito bem. No STEAM, foi uma experiência nova, arriscada do Bandeirantes. Nós estamos já há alguns anos melhorando cada ano, né? Nós tivemos que derrubar 2 andares inteiros do colégio para retransformar toda a instalação, de maneira, porque é um trabalho todo feito por projetos, os alunos não fazem prova nessas matérias, é todo ele por projetos. Tem mais de 40 profissionais trabalhando, entre professores, entre técnicos para dar suporte aos professores e aos alunos nos diversos projetos. É um processo que é realmente a reforma do ensino médio que passará a ser implantado no Brasil a partir do ano que vem. Nós já estamos há vários anos praticando. O STEAM é bem esse conceito, né? No fundamental, nós temos o conceito do coding, né? que é o aluno aprender e entender como as máquinas funcionam. Afinal de contas, eles viverão no mundo cada vez mais, nós já estamos vivendo, mas para eles será dominante uma convivência com as máquinas, e as máquinas trabalhando em colaboração. Eles não precisam aprender, alguns irão aprender, a programar essas máquinas, a desenvolver essas máquinas, mas a grande maioria precisa entender qual é o princípio mental de formação e desenvolvimento dos aplicativos, dos apps, da programação. Isso aí é uma forma de educação mental para você não pensar que tem mágica ali por trás. Isso é fundamental, isso é básico para você conviver num mundo onde haverá uma grande parceria entre humanos e máquinas. Na formação permanente, agora, é o tal negócio, por exemplo, o STEAM. A Austrália é muito desenvolvida, um dos países mais desenvolvidos. Os professores já são formados, da faculdade existe uma especialização nessa área integrada de ciência, matemática e arte e design. Nós mandamos professores para a Austrália em congressos específicos de STEAM, de STEM e de STEAM. Então, isso é um bom exemplo do que nós fazemos para os professores, né? Entre 1988, lá atrás, 88, e 2019, nós fizemos 609 formações de professores no exterior e no Brasil. Em mais de 25 países, em 5 continentes, qualificamos 239 profissionais, né? Então, profissionais vão e voltam e retornam depois de algum tempo para consolidar aquilo na formação dele. Outra coisa que é muito importante no colégio, e que vocês vão notar, se nós tivermos a honra de vocês escolherem o colégio para suas filhas, para seus filhos, é a inclusão social, é a diversidade social. É uma escola que nasceu, uma escola de imigrantes, né? Pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, vivendo juntas, convivendo juntas, isso é o nosso DNA, né? E agora, no Brasil atual, no Brasil com um país que é entre a 8ª e a 9ª potência do mundo, mas que apresenta, como todos sabemos, uma enorme gap social, enorme concentração de renda, né? E uma exclusão social muito forte, nós achamos necessário trabalhar com institutos que tragam alunos competentes, mas de renda muito baixa para estudar no colégio. É importante para isso não virar uma grande bolha, né? Mas uma bolha onde nossos filhos, os nossos netos estudam, porque já vivem em condomínios fechados, em clubes fechados, em shoppings. A escola não pode ser, tem que pelo menos tentar ser um pouco menos bolha, né? Um pouco menos, sempre é uma bolha, mas um pouco menos, né? Então nós temos aí mais de 100 alunos do SMART, esse ano um pouco menos, mas temos alunos do Alcance e do Instituto Sol, né? Isso completa mais de 100 alunos de baixíssima renda, mas de elevado potencial intelectual, foram selecionados por esses institutos e que estão no ensino médio, eles se integram completamente aos nossos alunos, né? No fundamental, com o SMART, nós damos 2 anos de preparação, onde eles estudam na escola pública normal, de origem deles, e vem à tarde para o Bandeirantes e tem um currículo especial em matemática, português, inglês e em convivência social e esporte, de maneira a prepará-los para o ensino médio. A partir do ensino médio, eles são alunos absolutamente comuns do colégio, né? Isso é também um dado importante, um dado que vai ser fundamental, porque afinal, né, os nossos filhos
os nossos alunos, os nossos filhos, já são um pico da pirâmide social brasileira, são uma elite do Brasil, e eles precisam ter, e eles vão ser formados, adultos, eles vão ter que liderar esse país para ser uma nação próspera, capitalista e justa, né? Tudo isso é importante, esse equilíbrio. Nós trazemos pessoas muito importantes aqui no colégio para conversar com os nossos alunos em vários eventos, né? Então nós temos só alguns exemplos, a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, o filho dela, esse gênio aí empresarial e da área de um dos maiores inovadores brasileiros, inovou completamente o varejo através da tecnologia. Nós temos o privilégio de ter a filha dele estudando aqui no Bandeirantes. Depois tem o Clóvis de Barros, filósofo, a Paula Belízia, foi presidente da Microsoft, o Eduardo Musa, né, da Yellow Bikes, Luiz Stuberg, nosso ex-aluno do Fundo Verde, nosso ex-brilhante, muito orgulho, aluno, Paulo Lima, da revista Trip, Marcos Lisboa, do INSPER, teve o filho estudando aqui, a Zena Latifi, uma das maiores economistas brasileiras, teve o filho estudando aqui, se formou ano passado, o João Moedo, fundador do Novo, né, do Partido Novo, uma nova perspectiva de política no Brasil, o João Eduardo Agualusa, escritor. Nós fazemos parte do Fronteiras do Pensamento, somos um dos patrocinadores do Fronteiras do Pensamento, temos 23 vagas garantidas para os nossos professores, nossos educadores em cada evento. Para quem não conhece, Fronteiras do Pensamento é uma organização que nasceu no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e hoje como o próprio nome diz, ela traz a fronteira do pensamento no mundo, na literatura, na arte, nas ciências, na matemática, na economia. Os maiores nomes, vários prêmios Nobel, ela traz do Brasil, em várias edições presenciais, e um pouco dos resultados, né? Eu falei para vocês do PISA, né? Mas alguns de vocês vão dizer, bom, e aí como é que vocês são na USP, na SPM, no INSPER, na Fundação Getúlio Vargas, no Albert Einstein? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o Bandeirantes era o super campeão imbatível da USP e da FUVEST. Com as cotas, é evidente que essas vagas foram sendo reduzidas. Isso está hoje reduzido pelo próximo vestibular. A praticamente 50% das vagas são reservadas para cotistas, né? Seguramente, quando seus filhos estiverem fazendo o vestibular, se nada mudar, 50%, aí realmente 50% das vagas das 3 universidades públicas estarão reservadas para cotistas. Aumentou enormemente a dificuldade de entrada e desvantagem dos alunos que estudam em escolas particulares, alunos da classe média, média alta, perderam, se não se enquadram em nenhuma das condições de cotistas, tiveram a probabilidade de ser aprovado muito reduzida. Mesmo assim, o Bandeirantes consegue resultados entre as melhores escolas de São Paulo, é uma das que mais consegue resultados, embora não dá para comparar com resultados de 10 anos atrás, de 7 anos atrás, onde você conseguia todos os anos, uma faculdade dificílima de entrar, que é a Medicina Pinheiros, você tinha todos os anos em torno de 10 a 12% dos alunos eram alunos do Bandeirantes. Hoje, isso alunos que tinham acabado de se formar. Hoje você consegue um índice bom ainda, com alunos que fizeram Bandeirantes, às vezes tem que fazer um ano de cursinho, e algumas vezes até, no caso da medicina, até 2 anos de cursinho, mas seguramente estamos entre os melhores, né? Agora, nós somos, nas escolas privadas de elite intelectual, escolas que estão classificadas entre as melhores do mundo, como Fundação Getúlio Vargas, Administração, Economia e Direito, nós somos os campeões, né? No INSPER, nós somos campeões. No Albert Einstein, Medicina, nós temos resultados excepcionais. A Direito GV, em cada edição, ela dá um prêmio para o colégio que mais colocou alunos, os 3 colégios que mais colocaram alunos. Em todas as edições, nós só 2 anos não estávamos entre os 3 colégios que mais colocaram alunos. E na maior parte das vezes, o primeiro, o número 1. Né? E temos aí uma quantidade enorme de placas, né? Porque a GV dá uma placa, é um número enorme de placas desse sucesso. O Bandeirantes também abriu uma nova ala, as famílias começaram a ter grande interesse no estudo no exterior. E aí nós criamos um departamento internacional, nós somos muito fortes em línguas, né, como eu coloquei, em línguas estrangeiras, como no caso o inglês e o espanhol. Criamos o departamento internacional, reforçamos esse departamento internacional, porque a demanda era enorme. O Bandeirantes é credenciado pelo SAT, pelo ACT,
são os dois grandes exames para a entrada, porque é o começo começo de conversa para você, dependendo do seu resultado, você pleitear a vaga nas melhores universidades americanas, né? Você tem que fazer um exame do SAT ou ACT. Os dois exames são credenciados, são feitos no Bandeirantes. Fomos credenciados pelo College Board americano, no caso do SAT, e pela organização que está por trás do ACT. Somos credenciados pelo governo espanhol no exame DELE, que é o exame de proficiência em língua espanhola. Nossos alunos que completam os 4 anos aqui no colégio do Fundamental 2, o 6º, 7º, 8º e 9º, eles fazem no primeiro ano o DELE, primeiro ano do ensino médio, e têm um resultado absolutamente extraordinário, né? O resultado já no nível que dá direito a trabalhar nos Estados Unidos, a cursar a universidade nos Estados Unidos. Eu tenho um filho agora ele está com 16 anos, ele fez esse ano o exame do DELE e conseguiu esse resultado. Ele fez o 6º, 7º, 8º e 9º no colégio. Primeiro colegial ele fez o curso optativo de espanhol, né? Nós temos um curso optativo para o aluno. Nós tivemos mais de 500 alunos, nós temos mais de 500 alunos do ensino médio fazendo esse curso, principalmente os que vêm do nosso fundamental conseguem os índices mais altos no exame DELE. Em torno de 10% dos nossos alunos têm conseguido entrar nas melhores universidades, não só americanas, não Harvard, Stanford, Princeton, Universidade de Chicago, Northwestern, Johns Hopkins, Yale University, UCLA, Universidade do Porto, Escola Nova de Lisboa, enfim, várias opções. Existe todo um trabalho de orientação desses alunos e dessas famílias para esse passo, se for o desejo das famílias realizar isso no graduação. E mesmo depois, sendo aluno do Bandeirantes, muitos desses alunos voltam aqui várias vezes, já se preparando, quando estão terminando a graduação, para fazer um pós fora, e nós orientamos, é da casa, é nosso aluno sempre, né? Bandeirantes, sempre nosso aluno. Por tudo isso, eu espero que vocês escolham o Bandeirantes. Tenho consciência que existe uma concorrência grande, felizmente para as famílias, infelizmente para o Brasil, infelizmente para São Paulo. Nós temos ótimas escolas, mas acho que o Bandeirantes poderá dar um diferencial significativo. Muito obrigado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Vivência Band Digital. Eu sou Mariana, junto com o professor Renato, nós somos coordenadores da disciplina STEAM aqui no Band. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Band, sejam bem-vindos à Sala do STEAM. Nós faremos hoje uma pequena vivência, experimentar um pouco como será a experiência dos filhos de vocês aqui no Band, nessa disciplina que ela é curricular no ensino médio, né? Uma disciplina que trabalha por projetos e está presente aí no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio numa crescente de autonomia. Mas antes de falar de cada ano, Mariana, o que é o STEAM? Muito mais do que a união de 5 letras, o STEAM é uma abordagem para o ensino de ciências que integra as ciências, tecnologias, engenharias, artes e design e a matemática. Então, sob uma perspectiva que é inter e transdisciplinar, muito mais do que ver, do que reproduzir a ciência, o STEAM propõe o fazer científico. Essa disciplina foi criada pelos próprios professores do Band, né? A gente montou uma equipe multidisciplinar, então tem professores de física, de química, de biologia, tem engenheiro. Então é uma disciplina criada por diversas mãos, com diversos olhares, né? E uma equipe formada hoje por 29 pessoas, né? Das diversas áreas. Professores esses que também trabalham nas disciplinas tradicionais, física, química, biologia e assim por diante. Além dos nossos técnicos e dos assistentes de ensino que contribuem nesse compor do STEAM. Então, bora fazer a vivência? A nossa trajetória de STEAM começa no primeiro ano do ensino médio, em que a proposta da série é que os nossos alunos passem por uma instrumentação científica, desenvolvendo conceitos
e habilidades para que possam propor as suas questões de investigação e desenvolver os seus projetos. No primeiro ano, nós trabalhamos com 4 temas organizados um por bimestre. Nesse primeiro momento, inspirados pela Escola de Artes Bauhaus, fazemos todos um estudo de luz, cores, a interação com o olho. Então, como que nosso olho enxerga as imagens? Como é que é essa interação entre cor e luz? Será que essa imagem que a gente vê no papel tem alguma diferença em relação à imagem que é formada na tela do computador? O que será que tem por trás disso? E mais do que isso, né? O que será que tem dentro dessa caixa? Esse é um dos desafios que os nossos alunos precisam resolver. Por meio de pequenos problemas, situações que se aproximam bastante da realidade, no primeiro ano a gente traz muitas questões. E essas questões vão trabalhando de forma interdisciplinar os olhares da física, da química, da biologia, as artes, a tecnologia, a engenharia e a matemática na concretização dos projetos. No final do primeiro bimestre, então, a concretização se dá com a constituição de uma maquete, toda inspirada na Escola de Artes e Design Bauhaus, mas que aplica os conceitos desde o olho até essa interação com as luzes. Aqui, se vocês chegarem bem pertinho, dá para ver todo um jogo de sombras, dá para a gente ver as cores e as formas típicas dessa escola que influencia até hoje a arquitetura e o design no mundo todo. Uma vez finalizado o nosso projeto Bauhaus, a gente entra no segundo bimestre e o trabalho agora é orientado pelo futurismo, um outro movimento artístico que, alinhado com a disciplina de física que os alunos têm lá na teoria, faz todo o estudo da cinemática. Então, partindo primeiro desse estudo do movimento, com a análise de dados gráficos no Excel, por exemplo, os alunos têm o desafio de construir um carrinho usando as ferramentas tanto físicas, de diversas maneiras, como também ferramentas digitais para fazer, por exemplo, o corte do chassis na cortadora laser. Uma vez que eles fazem o seu carrinho, esse protótipo vai sendo iterado aula a aula por meio de testes, medição do tempo de corrida desse carrinho, ao ponto que eles vão passando por sensores, esses tempos são medidos e aí eles conseguem pensar qual é o melhor design, como é que eu vou conseguir a melhor performance do meu carrinho para aquela corrida, que é a nossa grande corrida final do bimestre. Então aqui a gente tem alguns exemplos de carrinhos que foram feitos pelos nossos alunos e que foram para a pista. O nosso terceiro bimestre parte de um questionamento. Como é que eu transformo essa água barrenta em uma água que é aparentemente limpa, mas mesmo assim, como é que eu tenho a certeza de que ela é potável? Então, com esse tema, que é a água, de novo, integrando as ciências dentro desse problema, que nada mais é do que um problema real, os nossos alunos, além de fazer toda a aplicação de conhecimento para que limpe essa água, também vão cuidar de toda a parte de monitoramento dessa água, seja pela observação microscópica, seja pelo monitoramento com o uso de sensores, que nesse caso são desenvolvidos e são programados por eles usando a plataforma Arduino. Então, por meio de todos esses dados que são coletados durante todo esse trabalho experimental, os alunos interferem nessa água barrenta e, mais do que isso, eles conseguem dizer sobre a qualidade da água que eles conseguiram obter. Então, de novo, respondendo àquela pergunta, por meio do trabalho em grupo, por meio da colaboração entre eles, os conhecimentos são aplicados, as habilidades desenvolvidas e o problema é resolvido.
o nosso quarto e último bimestre do primeiro ano é inspirado nas obras de arte cinética, que são aquelas obras de arte que têm movimento. Então, o tema do bimestre, que é transformações de energia e também o estudo da sua conservação, passa por vários exemplos em situações em que essa energia é transformada. Os alunos podem ver a sua aplicação e também os seus efeitos. Nesse sentido, quando eles concluem o estudo sobre as diversas transformações que acontecem na natureza, vão propor, inspirado nos seus artistas escolhidos, o seu protótipo de arte, que vai envolver tanto a transformação de energia quanto o movimento. E assim a gente termina o nosso circuito do primeiro ano do STEAM no ensino médio. Bom, gente, e toda essa experiência do primeiro ano que a Mariana mostrou para vocês, ela passa além das temáticas que vocês viram, dos projetos que vocês viram. Em todos eles os alunos acabam utilizando ferramentas, sejam elas ferramentas físicas, martelo, furadeira, tudo sempre supervisionado por algum adulto, professores, técnicos e assistentes. Passa por fabricação digital, então a gente tem nossas impressoras 3D, tem a cortadora laser, tudo isso para criar repertório para os alunos. Porque como que você vai desenvolver o seu próprio projeto, desenvolver o seu próprio experimento, montar o seu experimento sem antes ter conhecido as ferramentas, né, sem antes ter conhecido as possibilidades. Então a ideia é instrumentalizar esses alunos todos, porque no segundo ano eles vão aplicar isso. Bom, gente, dando continuidade ao curso do STEAM, no segundo ano, depois que eles já instrumentalizaram, já mexeram com as ferramentas, etc., a ideia é que eles passem por uma grande iniciação científica. Então aqui o curso já não é mais dividido por bimestres. A gente tem um grande projeto que vai ser desenvolvido ao longo do ano, em que os alunos vão ler artigos científicos, escrever um referencial teórico, escrever um artigo, propor um experimento, propor uma hipótese, testar essa hipótese no seu experimento e validar ou não a sua hipótese. No final do ano, eles apresentam esse projeto num grande congresso, que é o Festival STEAM, seria uma concretização desses projetos. Mas como que eles fazem tudo isso? No primeiro bimestre, a gente faz toda uma capacitação deles desse pensamento científico. E para tudo isso, gente, os alunos eles passam por uma primeira experiência mais controlada. Nessa experiência, os alunos eles têm contato com um primeiro artigo científico, em que eles têm que identificar os materiais utilizados pelo autor, realizar o experimento, coletar dados, comparar com os resultados do autor. Que experimento é esse? É um experimento de estequiometria usando comprimidos efervescentes. Nesse experimento, os alunos devem determinar a quantidade de bicarbonato de sódio num comprimido efervescente a partir da quantidade de CO2 liberada. Além do artigo, os alunos também devem propor um segundo experimento, em que eles devem identificar aspectos que influenciam na velocidade de uma reação. Nesse momento, eles que têm que propor quais são as variáveis que eles querem estudar e propor o seu experimento, testar a sua hipótese, confirmar ou não a sua hipótese, gerando um mini relatório. Bom, gente, depois de passar por essa primeira experiência do fazer ciência, num experimento mais controlado, os alunos são convidados para a iniciação científica. Essa iniciação científica acontece dentro de uma grande contextualização de exploração espacial. Mas antes de ir para a exploração espacial, os alunos são convidados a pensar em quais problemas que a gente tem aqui na Terra e qual a relação desses problemas que a gente tem aqui na Terra com as necessidades básicas que você precisa numa possível exploração espacial. Nesse momento, os alunos também percebem que muitas das coisas desenvolvidas no contexto da exploração espacial estão presentes no nosso dia a dia. É o caso do LED, é o caso do ar-condicionado, é o caso de diversas outras tecnologias que a gente nem percebe, mas que foram desenvolvidas num contexto de exploração espacial. A partir dessa temática, os alunos devem pensar uma pergunta de pesquisa, identificar um problema, fazer uma pergunta de pesquisa, elaborar um experimento para testar essa pergunta de pesquisa, para testar suas hipóteses, chegar à conclusão. Eles vão produzir artigos. A gente o tempo todo trabalha com registro, com diário de bordo, né? Então os alunos produzem um diário de bordo, registrando todo o processo que eles passam ao longo do ano, até chegar no final do ano com os seus resultados que eles apresentam no Festival STEAM. Além de usar todas as ferramentas, né, que a gente apresentou anteriormente,
os alunos eles passam por uma experiência científica de verdade, em que eles muitas vezes vão acabar testando a hipótese e vão refutar essa hipótese, ou eles vão fazer um experimento que não dá certo, eles vão vivenciar na prática mesmo como que é o fazer ciência de verdade. Por fim, no terceiro ano do ensino médio, um pouco diferente do que acontece no segundo, os alunos continuam com o trabalho por projetos, só que agora orientados pela abordagem do Design Thinking. Então, pensando nas temáticas que estão relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, agora é a vez deles pensarem nos problemas e colocarem a solução com as pessoas no centro. Então, a partir disso, cada grupo vai organizar o seu percurso junto com os seus professores orientadores para prototipar uma solução que, olhando para esse universo, a partir de uma pesquisa com essas pessoas envolvidas, possam trazer soluções criativas, viáveis e principalmente inovadoras. Bom, gente, o curso do STEAM no Bandeirantes é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse curso foi criado, por professores altamente qualificados e ele tem reconhecimentos nacionais e internacionais. Já participamos de diversos congressos, as pessoas querem saber o que a gente está fazendo aqui. Já apresentamos esse trabalho na Austrália, já apresentamos em congressos na USP, na Unicamp, E as pessoas querem entender como implementar um currículo STEAM de forma curricular no ensino médio de um colégio como Bandeirantes. Então a gente espera que vocês tenham gostado dessa pequena amostra e mais do que isso, esperamos estar junto com vocês o ano que vem. Bom dia, meu nome é Estela, eu sou diretora de convivência do Colégio Bandeirantes. Muitos pais poderão perguntar, por que uma diretora de convivência? A ideia é que hoje o desenvolvimento das competências socioemocionais, dos valores sociomorais e da convivência positiva, respeitosa, justa e ética é tão importante que o Colégio Bandeirantes resolveu abrir um espaço para que nós pudéssemos trabalhar isso com os alunos dentro de um plano de convivência. Então, a função da diretoria de convivência é elaborar um plano de convivência para toda a comunidade escolar. Esse plano de convivência, ele tem como objetivo a redução de conflitos, o trabalho com a convivência positiva, o trabalho de prevenção ao bullying, a melhoria da qualidade do clima escolar. São ações para a implementação de um plano de convivência. Primeiro, a formação de professores. Os professores são formados em reuniões semanais, eventualmente quinzenais aqui na escola, com assessoria de profissionais externos do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp ou de outros profissionais contratados para trabalhar em temas como desenvolvimento moral, prevenção às drogas, educação para a sexualidade. Então, todos os professores passam por um processo de formação para dar aula de CPG. 2. Aulas de CPG. São aulas curriculares. Os alunos de 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, eles têm uma aula por semana de CPG, com 2 professores formados para isso. Além do professor, em muitas aulas está presente também o orientador educacional da série. O curso de CPG é desenvolvido por várias dinâmicas que são escolhidas de acordo com a faixa etária, com o interesse dos alunos, com a proposta da aula e com os objetivos a serem atingidos. 3. O protagonismo de alunos. Equipes de ajuda no ensino fundamental e CARE no ensino médio. As equipes de ajuda são grupos de alunos escolhidos por seus pares que passam por um processo de formação e que, sobre escuta ativa, sobre comunicação não violenta, e eles começam a atuar como alunos que buscam ajudar colegas que estejam mais isolados, que sejam vítimas de algum tipo de preconceito, que estejam tristes. Então eles têm estratégias de aproximação, conversam com esses meninos e meninas e muitas vezes, em alguns casos, tem que fazer a ponte com orientação educacional. As equipes de ajuda têm reuniões semanais com a orientadora da série, com a orientadora responsável por esse trabalho, e passam uma vez por bimestre, mais ou menos, por uma nova capacitação com a equipe do GPEM, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp. Em relação ao protagonismo de alunos,
é bom a gente lembrar que as equipes de ajuda foram formadas a partir de um trabalho de prevenção ao bullying, cyberbullying, que também é um aspecto super importante na convivência positiva dentro da escola. Evitar o bullying, evitar todo tipo de violência, de preconceito, é um trabalho importante na convivência. O CARE segue mais ou menos o mesmo estilo, né, das equipes de ajuda, porém os alunos são voluntários, eles não são escolhidos pelos seus pares. Alunos que têm algum perfil para ajudar o outro fazem parte do CARE. 4. Equipe de orientação educacional. A orientação educacional é uma parte super importante do nosso plano de convivência e de toda a estrutura montada aqui na escola para fazer a ponte entre alunos e pais e famílias. Então, a orientação educacional, ela muitas vezes chama alunos para conversar sobre algum problema. Em outros casos, ela precisa chamar não apenas os alunos ou o aluno, mas a família para resolver algum conflito. Orientação educacional também ajuda na elaboração dos planos de estudo. Então, são várias ações, sempre em prol de uma convivência mais positiva, mais ética, mais respeitosa, envolvendo toda a comunidade escolar. O grande objetivo desse trabalho de convivência é também o desenvolvimento da personalidade autônoma no aluno, segundo o conceito de Piaget. Enfim, acreditamos que a escola ela deve ser um espaço em que os alunos exercitem a convivência respeitosa, positiva. Ela deve ser um espaço em que eles aprendam a respeitar a diversidade, em que eles sejam indivíduos que se desenvolvam de maneira autônoma, que sejam responsáveis por suas escolhas, e acreditamos que a escola é o local onde tudo isso pode se desenvolver. Daí a importância desse espaço criado mais recentemente aqui no Colégio Bandeirantes. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Maíra, eu sou diretora pedagógica aqui do colégio, também sou ex-aluna. Uma delícia estar aqui recebendo vocês, ainda que seja virtualmente. Eu queria comentar com vocês rapidamente um pouco sobre as atividades que os seus filhos vão ter aqui, que são diferenciais do Bandeirantes. É claro que a grande recomendação, olhem a matriz, o que a gente oferece de já conhecido, né? A gente já sabe como é que é matemática, como é que é português. Então, por isso a gente quer apresentar um pouco o que o Bandeirantes oferece de inovador, de diferenciado e com quais objetivos. Então, se a gente pensar por ensino médio, né? Os filhos que estão entrando agora no primeiro ano, que vão ficar aí o médio inteiro com a gente, sem dúvida, vale destacar a questão das disciplinas eletivas e das atividades complementares. As disciplinas eletivas são obrigatórias, né? É meio esquisito falar isso, mas a ideia é que, a partir do momento que o aluno escolhe uma disciplina eletiva, ela passa a contar como qualquer outra disciplina que ele vai ter que cursar aqui com a gente. Os alunos fazem disciplinas eletivas no segundo e no terceiro ano. Essas eletivas, elas são semestrais, porque a gente quer que os alunos escolham muito, façam diferentes escolhas. Então, ele começou com alguma disciplina mais na área de exatas, puxa, mudei de ideia, queria ir mais para a área de biológicas, ele consegue fazer essa troca de maneira muito dinâmica. Por outro lado, se ele já tem alguma certeza, não, eu quero realmente me aprofundar mais na área de humanidades, ele consegue fazer uma trilha ao longo do segundo e do terceiro ano só com as disciplinas de humanidades. Como é que é feita essa escolha? Um semestre antes, os alunos vão saber quais são essas eletivas, eles vão ter uma escolha, eles vão ter que escolher uma eletiva entre 6 possíveis para o segundo ano. Eles vão olhar quais são as informações sobre essas eletivas, como é que é o critério de avaliação, como é que vão ser a dinâmica das aulas, e eles escolhem, então, para o segundo ano, uma eletiva no final do primeiro, e ao longo do segundo ano eles vão escolher uma outra eletiva para o segundo semestre. Para o terceiro ano, eles fazem 2 eletivas no primeiro semestre e 2 eletivas no segundo semestre. Essas eletivas foram montadas pelos nossos professores e elas foram escolhidas, elas foram criadas de maneira a serem interdisciplinares e terem uma variedade de estratégias de sala de aula. Então, quando a gente fala que elas são interdisciplinares, não significa que vai conter todas as matérias ao mesmo tempo, não é isso. A ideia é que a gente consiga ter diferentes conteúdos conversando entre si. E
aí vai variar de doenças e alimentos pelo mundo, que tem uma interdisciplinaridade de biologia com história, até pela matemática aplicada, que você vai ter modelos matemáticos, simulações ligados a questões biológicas, questões humanas também, enfim. Mas a ideia é que não seja um conteúdo específico, né? Não seja aquela coisa, vou fazer uma matemática avançada, né? Uma física 32 que eu brinco com os alunos. Não é isso. A ideia é realmente você ter essa conversa entre diferentes conteúdos. E quando a gente fala de estratégias diversificadas, é justamente para o aluno poder estar exposto a diferentes maneiras dele lidar com esses conteúdos. Então não vai ser só aula expositiva ou só simulações como se fosse um grande laboratório, só o trabalho em grupo, não. A ideia é que tenha essa diversidade de assuntos, né, de maneiras de tratar os assuntos nas disciplinas eletivas. Poxa, mas meu filho vai entrar agora no primeiro ano, ou ele vai entrar agora no 6º ano, né, ano que vem, ele não vai ter essas escolhas ainda? Bom, falando um pouco de ensino médio, a gente sabe que é um grande passo para o aluno sair do ensino fundamental e ir para o médio. Mesmo para os alunos que já são nossos alunos desde o 6º ano, é uma mudança grande. Então, o que a gente optou? Esse aluno entra no primeiro ano, ele vai se adaptar ao ensino médio e aí, ao longo do primeiro ano, ele vai fazer essa escolha para o 2º e para o 3º ano. Mas ele não vai poder fazer nenhuma escolha até lá? Né? Entrei no 6º ano, entrou no primeiro ano, não tem nada que ele possa escolher para além do que vocês têm aí do curricular obrigatório? Pode. Aí entram as atividades complementares. O que são essas atividades complementares? São atividades no contraturno, totalmente opcionais. Então o aluno faz se quiser largar no meio. Claro que a gente não quer que ele largue no meio, mas se ele quiser largar no meio não tem problema nenhum, não vai ter prejuízo nenhum para ele. São para grupos em geral menores, porque elas são um pouco mais específicas. Então tem desde oficina de desenho até curso de cálculo para o 3º ano. O que é importante, tanto pensando em termos de atividades complementares quanto de eletivas? Como é importante ficar sempre atento a esses prazos de escolha, essa colaboração entre família, escola e os alunos, de qual é o interesse, onde é que o aluno pode realmente desenvolver alguma coisa que ele acha que faz sentido. Então, essa troca que a gente pode ter é super importante. É muito comum o aluno do ensino médio, para além do dia que ele já fica aqui no integral com as disciplinas obrigatórias, ele acabar se envolvendo em atividades esportivas, ou no próprio curso opcional de espanhol, ou nessas outras complementares que eu comentei aqui com vocês. É bastante comum ter essa dinâmica do aluno ficando aqui com a gente vários dias durante a tarde também, se a gente estiver falando do ensino médio. Se a gente falar do ensino fundamental, o aluno também tem atividades complementares, só que aí o contraturno para eles é de manhã, né? E também tem uma grande variedade de assuntos. Tem, por exemplo, o Band Forense, que o aluno faz investigações, mexe com DNA, tem atividades mais ligadas à escrita, enfim, tem para tudo quanto é gosto. Tenho certeza que alguma delas, né, os seus filhos vão querer participar. E aí, voltando a falar um pouco de fundamental também, porque é uma coisa que está subindo, que já está chegando para o médio, a gente tem uma atividade que não é uma disciplina, mas que é uma atividade transversal, que a gente chama de coding. Qual que é a ideia do coding? O coding é essa ideia de programação mesmo. Mas o nosso foco não é ficar dando aquele curso extra de programação que vai acabar interessando um grupo muito pequeno de alunos opcional. O que a gente entende é que, mais até do que saber uma linguagem de programação, o aluno vai ter que entender qual é a lógica de programação. A lógica de programação não serve só para programar, mas é uma maneira que você organiza os pontos que você tem para resolver um problema, para traçar uma estratégia e assim por diante. Então a gente foca muito nessa questão de como entender essa lógica de programação. Para dar um exemplo para vocês, a atividade do 6º ano é uma atividade que envolve artes, que envolve história, que envolve português e que envolve educação física. Não envolve matemática, que seria o óbvio da programação. E essa questão do transversal é porque a gente pega a aula das diferentes disciplinas e que vai ter essa entrada dessa ideia do coding, dessa proposta do coding, dentro do assunto que eles estão estudando. Então, em história, eles vão estudar um pouco sobre mitologia. Eles vão para a aula de artes, que eles estão desenhando também outras mitologias e vão criar o seu próprio ser mitológico. Na aula de português, eles vão descrever esse ser mitológico para uma outra dupla de alunos refazer o desenho. E aí voltar e ver o que deu certo e o que não deu. Claro que isso não é ainda a programação, mas tem tudo a ver com
com criar um programa. Como é que é essa lógica? Se não tiver bem especificado, se não tiver passo a passo, se não tiver todos os detalhes, o amigo não vai conseguir fazer o desenho. Isso feito, eles vão pegar esse ser mitológico que eles criaram, vão colocar num labirinto e aí sim eles vão usar uma linguagem de programação para fazer esse ser deles chegar lá no labirinto do Minotauro, que também está sendo trabalhado lá em história. E onde é que a educação física entra? A educação física entra porque eles vão andar nesse labirinto como um grande tapete que eles vão ter na quadra. Então eles vão entender a diferença de que se fala para mim, dê 2 passos para frente e tiver uma parede, eu não vou bater a minha cara na parede, mas o computador vai. Então a importância de entender essas lógicas de pensamentos diferentes. Além disso, e também com toda essa crescente para todos os nossos anos curriculares, a gente também tem atividades que também envolvem várias disciplinas que estão muito ligadas a letramento digital. O que é isso? É não partir do pressuposto que só porque o aluno é tão digital hoje em dia, sabe mexer com tantas coisas que muitas vezes a gente até desconhece, que ele vai saber fazer uma boa apresentação no PowerPoint, que ele vai saber fazer um bom relatório no Word, que ele vai saber usar o Excel, não simplesmente para desenhar uma tabela bonitinha, mas para usar as funcionalidades dele. Então a gente também tem, de acordo com a demanda das disciplinas, a disciplina vai cobrar um relatório no Word de um trabalho que o aluno vai ter que entregar. A gente vai ter uma entrada da equipe do coding que vai ajudar esse aluno a saber o que ele precisa para montar esse relatório. Isso são alguns dos destaques que eu queria contar para vocês. Fico à disposição depois para perguntas, se vocês tiverem, e bem-vindos ao Band. Obrigada.